E o assunto de hoje é sobre um dos equipamentos mais importantes para o trabalho de um técnico de som, seja num evento ao vivo ou até mesmo em sistemas de transmissão, que é o quê? É o fone de ouvido. Estou até caracterizado aqui, escolhi essa blusa para representar esse conteúdo de hoje, e aí a gente já vai estar respondendo já uma das principais dúvidas da galera. Será que qualquer fone pode ser utilizado para um processo de mixagem? A resposta é sim, qualquer fone que você tiver, você pode estar utilizando para um processo da mixagem. A questão maior é, será que ele vai te entregar o que a gente chama de fidelidade sonora? A fidelidade sonora é realmente ter a certeza que aquilo que você está escutando é o que está sendo gerado, é o que está sendo captado ali pelo microfone, gerado pelo instrumento e que não está tendo distorções na reprodução aqui do seu fone de ouvido. Por exemplo, pega fones mais simples, aqueles fones mais caseiros, de uso comum das pessoas. Talvez você pegue um fone que não tenha tanto grave. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a fazer o processo da mixagem, que é encaixar os instrumentos, encaixar ali os elementos de forma a ele ter uma sonoridade profissional, só que aí você vai falar, a música parece que tá sem baixo. O bumbo aqui não tá com pressão. O que você vai começar a fazer? Aumentar demais. E você vai aumentando, 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 até um ponto que você fala, agora ficou legal nesse fone. Só que você está usando um fone que não tem grave, que ele corta os graves. E aí o que vai acontecer? A pessoa que estiver do outro lado, numa transmissão ao vivo, ou estiver escutando a sua música em outro dispositivo, vai falar assim, nossa, mas tá com muito grave aqui. E aí, qual que tá certo, qual que tá errado? Então, por isso que nós investimos em equipamentos que entregam uma sonoridade flat. Quando a gente fala de um fone flat e um fone de referência, quer dizer um fone que ele não vai puxar nem mais agudo, menos agudo, nem mais médio, nem menos médio, nem mais grave, nem menos grave. Então você tem um áudio realmente linear, aquilo que está chegando é o que está sendo executado ali. Então, quando você não tem esse tipo de fone, você vai ter que acabar conhecendo as limitações do seu equipamento. Vamos ver que você pega um fone, por exemplo, que tem muito grave. Como é que você descobre que ele tem muito grave? Como é que você descobre se a sua mixagem está boa ou se a sua mixagem está ruim? Referência. Então, se você tiver uma referência, ou seja, pegar uma música pronta de um grande artista, algo que você tenha realmente a confiança que aquele trabalho de mixagem, de ajuste dos instrumentos foi feito assim, muito bem feito, o que você vai fazer? Vai escutar aquela música, depois vai escutar a sua mix. Vai escutar aquela música, vai escutar a sua mix. E com isso você vai poder comparar. Por exemplo, pega aí, vamos dizer que você está mixando uma banda de um pop rock. Você vai pegar um Bruno Mars, vai colocar para escutar e vai sentir, o baixo tá assim, tá bem alto, sinto que o baixo tá alto. Talvez na sua mixagem, quando você escutar, você fala, o baixo tá meio escondido. Então você já vai ter que puxar um pouquinho mais, sentir. Então a referência, comparar esse teste AB é muito importante. Isso principalmente quando você tem fones que não são profissionais. Então essa é uma dica realmente para você usar o equipamento que você tem. Busca ali a referência. Mas, se você puder, invista em equipamentos realmente profissionais. Aqui eu trouxe, por exemplo, uma lista de fones que a gente sugere que você possa estar investindo. São fones realmente assim renomados, de marcas super conhecidas e que realmente vão te entregar uma fidelidade sonora. Por exemplo, o Audio-Técnica, o ATH M50X, é sensacional esse fone. A gente vai citar alguns valores aqui em dólar, até mesmo porque a gente sabe que tem uma variação, mas todos esses fones que eu trouxe aí para você tá em torno de 100 a 150 dólares. Então também são assim, fones de um custo-benefício muito interessante. Então o Audio-Técnica ATH M50X é uma boa opção. A gente tem um clássico, Sony MDR7506, a gente vê muito ele em emissoras de rádio, televisões, empresas que trabalham ali com broadcast. É um fone também super confortável, robusto, duradouro. Aqui, por exemplo, eu tenho um fone, que esse aqui é o Holland, o RH300. Pra você ter noção, esse fone aqui, ele tem aí quase 10 anos, e o que a gente vai sempre trocando são só as espumas. Então essas espuminhas que tem aqui dentro a gente consegue ir trocando porque ela vai se desgastando, é natural. Mas é um fone que vai realmente durar aí pro resto da vida, vamos dizer assim. Se você tiver cuidado, é um equipamento realmente profissional que não vai ficar quebrando e que você vai ter que ficar trocando toda semana, todo mês, todo ano de equipamento. Não, realmente ele aguenta a pancada, ele foi feito para isso. O cabo é mais robusto, tudo é mais robusto num equipamento profissional. Então quando a gente olha aí para um clássico desse, a gente conhece pessoas também que tem esse tipo de fone, como o MDR7506, há mais de 15 anos, sabe? Então também é uma marca muito boa. A gente tem o Sennheiser
o HD 280 Pro, que também é um excelente equipamento. A gente tem um Bayer Dynamic, o DT770, para mim ele é um dos meus favoritos, ele é um xodozinho que eu tenho. É uma das coisas que chama a atenção dele, é se você olhar o formato do fone, ele é redondo, né? E quando a gente pega, por exemplo, o MDR7506, os outros, você vai ver que ele é meio oval aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui na tela inteira, olha lá. Ele é meio oval ali. E então, o que eu gosto bastante do Bayer é que ele tem ali um conforto um pouco maior, sabe? Ele é de camurça, né? Aqui ele já é um couro nesses outros fones. Claro que você pode escolher, você pode trocar, mas eu gosto também da sonoridade. Todos esses fones que a gente trouxe aí para você são fones interessantes que vão te entregar uma resposta de frequência muito ampla. Por exemplo, se a gente pega um ATH M50X, a gente olha para um fone que tem uma resposta de frequência, ou seja, o quanto que ele reproduz de grave, médio e agudo, muito ampla. A gente está falando de um fone que reproduz de 15 Hz até 28 mil Hz, ou seja, o nosso ouvido ele é capaz de ouvir de 20 a 20 mil Hz, e ele reproduz de 15 a 28 mil Hz, ou seja, ele tem ali uma precisão muito grande em relação a respostas às frequências grave, médio e agudo. E até um comparativo em relação a uma sugestão que um aluno trouxe e levantou aqui, que foi, poxa, eu tenho esse fone, será que ele vale a pena para eu poder fazer um trabalho de mixagem, que é o Shure USE 215M, que é esse fone in-ear, que é um fone onde você tem ali muito uso para monitoração de palco, para os músicos, realmente é um fone mais leve, mais confortável e tudo mais. Eu posso usar esse fone para mixagem. Um dos detalhes ali que você tem que ter atenção é a resposta de frequência, por exemplo. O agudo desse fone só vai até 17 mil Hz, então é um fone que não vai te entregar todo o espectro ali, então talvez aqueles agudinhos mais amplos, por exemplo, de um prato, você não vai conseguir perceber com tanto detalhe nesse fone, fora o tamanho do driver. O que é o driver? É o alto-falante do fone. A gente está falando de um fone realmente muito pequeno, um fone que vai entrar dentro do seu ouvido, então ele tem um driver muito, muito, muito pequeno. Então, a qualidade do grave dele, a pressão, o punch que ele dá de grave, talvez não seja tão interessante quanto você utilizar aí, por exemplo, um ATH M50X que tem um driver de 45 milímetros, ou seja, 4,5 centímetros de alto-falante ali no seu ouvido. Então a nitidez, o detalhe, o punch, a pressão do grave que você vai ter ali vai ser muito mais interessante nesse tipo de fone profissional over-ear. Fora a questão também do isolamento. Ele é um bom fone para você poder realmente se isolar do ambiente ali e ter escutar com precisão aquilo que você precisa escutar. Então vamos dizer que você está mixando a banda ali no evento ao vivo e você precisa escutar um canal em específico. Então você vai lá, coloca o fone, aperta o solo ou PFL e aí você vai conseguir fazer uma pré-escuta. Já fica uma dica, para quem não sabe o que é o PFL, chama Pré-Fader Listen, ou seja, pré antes, fader, volume, listen, escutar. Então é uma pré-escuta, você consegue realmente aí ouvir com fidelidade, com segurança aquilo que está chegando naquele sinal, naquele canal, naquele instrumento, na sua mesa de som. Então, outros fones de ouvido, você pode até fazer o processo da mixagem, podem servir para você realmente fazer a mix, só que eles talvez não vão te entregar a fidelidade, com isso a sua mixagem vai ficar ruim. Por exemplo, você usar fones sem fio, a gente trouxe aí um exemplo da Apple, o AirPods, que tem uma sonoridade muito boa, e existem outros também, como o da Bose, JBL, que são sem fio. Porém, a gente sabe que existe uma compressão de áudio, existe uma compactação de dados ali para você poder mandar esse áudio sem fio para o fone de ouvido. Então talvez ele não seja o mais ideal, até mesmo por isso, porque você já vai ter ali um som compactado. Então, por mais que seja um som super legal, ele teria um uso mais caseiro, mas para algo profissional, não é recomendado que você use nenhum fone sem fio. Realmente, o ideal é você usar os fones com cabo para que você não tenha compressão de dados, compactação de áudio, transmissão, delay e atraso. São coisas que vão acontecer ali com o sistema sem fio. Então, realmente, essa dica que a gente trouxe aí desses fones são os mais utilizados. A gente aqui tem esse fone, como eu citei, o RH300 da Holland, é um fone que tem aí quase 10 anos, então é um equipamento que, se você cuidar, vai ter uma durabilidade muito boa, e realmente eles são fones que vão te entregar uma fidelidade sonora igual ao que tá chegando. Se tá chegando, por exemplo, um som do baixo, e você ouve lá e, pô, tá muito grave,
ele tá chegando muito grave. Pode ter certeza que o seu fone, ele não tá mentindo para você e você vai tomar uma decisão assertiva no processo da mixagem. E aí você me pergunta, poxa, Paulo, mas eu devo investir num fone de ouvido ou em monitores de áudio? Quando você trabalha num evento ao vivo, se você estiver trabalhando com transmissão, você pode usar o fone ou pode utilizar o monitor, desde que no local tenha tratamento acústico, porque nada adianta você botar um bom monitor de áudio, como a gente tem aí, por exemplo, Genelec, KRK, Yamaha, enfim, outras marcas, e não ter tratamento acústico, porque aquele som ele vai bater nas paredes, vai refletir dentro do ambiente e vai te enganar. Então, às vezes, você vai achar que o som tá legal e não tá, isso por conta de um áudio mentiroso vindo de um monitor de áudio. Então, se você não tem acústica no ambiente de mixagem, por exemplo, por uma transmissão ao vivo, com certeza o fone de ouvido é o ideal. Agora, se você já tem um bom tratamento acústico, aí pode ser que o monitor de áudio seja interessante. Já no show, no evento ao vivo, no ambiente onde está acontecendo, não adianta muito você colocar os monitores, porque esse som ele vai ser encoberto ali com o som do PA, ou seja, das caixas de som que está indo para o público. Então, realmente ali o fone ele é uma boa opção para você fazer ali a monitoração, se isolar do ambiente e tomar uma decisão assertiva. E se você curtiu esse conteúdo, aproveita para poder seguir a gente aí no YouTube, onde a gente tem aqui no nosso canal várias dicas sobre esse mundo do áudio profissional. Então a gente traz aí vários conteúdos gratuitos também, e seguir a gente nas redes sociais, no Instagram também, onde a gente sempre está trocando ideias e trazendo conteúdos específicos sobre esse universo do áudio profissional. É só acessar aí mastercursos.pro, beleza? Então é isso, até a próxima. Me ajuda aí! Mande a sua pergunta. Siga Master Cursos no Instagram, @mastercursos.pro, e a gente responde para você.